Oi, crianças, bom dia, mais um domingo do Senhor pra gente aprender mais a palavra do Senhor, pra gente louvar o nome dele e ler a palavra dele, claro. Eu tô sabendo que vocês aprenderam a história de Ruth até o capítulo 3. Eu tenho certeza que vocês descobriram muitas coisas sobre a história de Ruth e Noemi. Não é legal? Olha, eu já sei do final, mas eu acho que vocês estão desconfiando do que é que vai acontecer. E hoje vocês vão saber o resto da história. Mas calma aí, que antes a gente vai falar um negocinho pra vocês, né, Amanda? Isso. Vocês estão dando aula online? Estão tendo muita atividade de casa que estão até às vezes desistindo? Não pode desistir. Né, Amanda? Isso mesmo. Sabe por quê? Uma coisa que a história de Ruth e de Noemi ensina é que elas passaram por muitas dificuldades. Vocês viram que o esposo de Noemi morreu, que os filhos dela morreram e, consequentemente, o marido de Ruth morreu também. E elas sofreram muito. Elas tiveram que sair da terra que elas estavam morando para voltar para a terra onde Noemi morava. Elas tiveram que passar por muitas necessidades. Mas em tudo isso, Ruth foi fiel a Deus e ela prevaleceu nos caminhos do Senhor. Prova disso é que Boaz chamou ela de mulher virtuosa. E vocês aprenderam isso aula passada, não foi? Olha que coisa legal que a gente pode aprender com a história de Ruth e com Noemi. Que mesmo nos momentos difíceis a gente não pode fugir de Deus. E não tem como a gente fugir de Deus. A gente não pode sair dos caminhos dele. A gente tem que continuar firmes na palavra de Deus. Porque tem uma coisa bem legal, bem linda, que fala na palavra de Deus o seguinte, é lá em Romanos, no capítulo 8, fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é muito lindo. Ele nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Oxi, Débora, mas Ruth e Noemi sofreram tanto. Às vezes a gente sofre tanto, não é? Mas isso tudo é só uma pequena parte do plano de Deus para a nossa vida. Porque tudo que a gente passa, Deus sabe, de tudo. Da ponta até o final do que a gente está passando, da nossa vida, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, Deus sabe de tudo que está acontecendo com a nossa vida. E Ele fala que se a gente ama Ele, de coração, de verdade, e Ele nos ama também, como os seus filhos, como os seus servos, então todas as coisas vai cooperar para o bem, para o nosso bem. E mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, Ele está conosco. E é por isso que a gente precisa prevalecer nos caminhos do Senhor, né, Amanda? Isso mesmo. Tem um versículo que me faz lembrar disso, que é em Tiago 1,12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Isso mesmo, quando você passando por essas aflições, pelas atividades, você achar muito difícil, continua que você vai conseguir no final. Porque Deus promete isso pra gente. Mesmo que a gente não consiga passar numa prova, mesmo que uma situação na nossa família não esteja muito agradável, a gente realmente esteja passando por momentos difíceis, Deus promete que vai estar conosco em todos os momentos. Olha que coisa legal. E Deus, com certeza, estava com Ruth e com Noemi, porque Ele as amava, assim como nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, Ele continua nos amando. Mas a gente precisa também se entregar a Ele e se arrepender dos nossos pecados e tentar melhorar a cada dia. Afinal, Cristo morreu por nós para pagar o preço dos nossos pecados. O mínimo que a gente pode fazer é viver uma vida para Ele. Não é, Amanda? Isso mesmo. É isso aí. Fiquem, de olho nessa aula, não perca nada, porque hoje vai ser o último capítulo do livro de Ruth. E domingo que vem a gente tem mais uma surpresinha pra vocês. Bora lá? Bora, fecha a mãozinha e curva a cabeça. Pai do céu, obrigada por mais um domingo que o Senhor nos concede, que o Senhor possa nos dar concentração, possamos prestar atenção nessa aulinha para entender o que o Senhor quer nos falar. Abre nossos corações, abençoe cada professora, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado e louvado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Beijo, até amanhã. Olá, crianças! Bom dia! Nos reencontramos aqui em mais um domingo e vamos louvar juntos ao Senhor. Essa musiquinha que a gente vai cantar é muito conhecida
e ela diz que a gente ama a Cristo. E eu vou interagir com algum de vocês durante a música. Então prestem atenção, mesmo aí de casa, eu quero que vocês respondam a minha pergunta, tá bom? Vocês amam a Cristo? E por que vocês amam a Cristo? Vamos lá? Mais uma vez, tá? Essa segunda música agora, ela vai trazer o nome de alguns personagens bíblicos. Vai trazer o nome de Abraão, de Salomão, de Davi. E enquanto a gente canta, eu quero que vocês tentem se lembrar um pouquinho sobre a história deles. O que foi que aconteceu? Vamos ver se vocês conseguem. Vamos cantar juntos, tá? Talvez vocês não conheçam essa música, mas se vocês gostarem, tentem aprender, tá bom? Na Bíblia vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li a Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão,
pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa musiquinha. E vamos ver se vocês conseguem se lembrar da história desses personagens, tá bom? Vão botando a mente pra funcionar aí e tentem se lembrar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do louvor de hoje. Tchau! Olá, crianças. Tudo bom? Vocês estão bem? Tia tá com muita saudade. Que bom poder estar aqui com vocês para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu sei que nós estamos numa série, né? Que legal, muito bom. Quero saber se vocês gostaram da série de Ruth. Foi bom? Aprenderam bastante? Pois pega a sua Bíblia e nós vamos para o último episódio dessa série. Tia nunca tinha assistido uma série antes da quarentena. Tia gosta de filmes, mas de série tia nunca tinha assistido. Mas os meninos aqui de casa gostam muito de série. E aí tia assistiu algumas séries nesses dias. Eu queria só lembrar vocês para ter muito cuidado com o conteúdo daquilo que a gente está assistindo, tá bom? Essa série que nós estamos estudando aqui no Departamento Infantil, nós não precisamos nos preocupar, porque o conteúdo é da Palavra de Deus. E aí junto nós estamos aprendendo as aventuras, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. E essa série que nós estamos terminando hoje, né? Hoje é o último episódio da série. E nas séries que eu assisti, sempre assim, o desfecho maior, as coisas mais importantes deixam para acontecer sempre no final dos filmes, sempre no final da série, não é? Aqui está falando de um romance, né? De um romance de Ruth com Boaz. E eu sei que vocês já viram os outros capítulos da Bíblia, né? Do livro de Ruth. E aqui a gente está na conclusão quase já do livro. E será que Boaz casa? Será que Ruth casa com Boaz? Será que esse romance vai culminar em casamento? Vai terminar em casamento? Hein? Eu trouxe hoje para a gente conhecer um pouquinho uma árvore, eu improvisei aqui na minha parede, uma árvore genealógica. A árvore genealógica eu coloquei de Timóteo aqui em cima, o nome de Timóteo, aqui está o pai, a mãe e os avós paternos e os avós maternos. Poderia colocar outros parentes de Timóteo aqui nessa árvore. Mas por enquanto tia só quer mostrar isso aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão e o que isso tem a ver com a nossa aula, que a gente vai ver lá na frente como é que nós vamos aplicar essa árvore genealógica aqui na vida dessa história que nós estamos estudando hoje, tá bom? Aqui Timóteo está em cima, né? Porque o pai, Timóteo é filho de Flauber e filho de Simone, Flauber é filho de Semil e de Rosemary, e Simone é filha de Antônio e de Raimundo. Aqui poderia ter os avós, os pais dos pais de Flauber e dos meus pais também, mas aí quis colocar até aqui. A árvore genealógica serve para a gente entender melhor os descendentes, né, os ancestrais, quem gerou quem, né, mais ou menos assim. E aí a gente vê os avós, os pais e o filho, e aí a gente poderia ver o bisa e assim por diante, tá bom? Mas tia não quer se deter muito nessa árvore aí, ela vai ficar aí atrás decorando a nossa aula, tá bom? Pega a sua Bíblia e nós vamos para Ruth, o livro de Ruth. Nós estamos na última parte, como tia já falou. Antes de tia entrar na parte conclusiva do livro de Ruth, tia quer fazer uma revisão desde o primeiro capítulo até o capítulo 4, que é onde nós vamos nos deter mais um pouco, tá bom? A gente vê que o livro de Ruth foi escrito para nos mostrar, revelar Deus, um Deus de providência. Ela descreve, né, nesse livro, descreve a história de uma família israelita, a família de Noemi, que sai da terra dela e vai para outro lugar. E acontece tantas coisas difíceis. E aí a gente pode ver na história de Ruth que Deus não permite o sofrimento para destruir a pessoa. O propósito de Deus não é destruir a pessoa, mas o propósito de Deus é fazer com que ela chegue bem pertinho dele, para que ela conheça mais a Deus. E foi assim na história de Ruth. A gente vê que é a providência de Deus na vida daquela família, uma coisa que era tão difícil, né? Tanta luta eles vivenciaram, mas o Senhor não deixou eles sozinhos em nenhum minuto. E aí a palavra do Senhor, tia está lembrando do que o Senhor Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que a gente passe por dificuldades, Deus está conosco. Isso é maravilhoso, Ele não nos abandona. Nós não vamos ficar sozinhos nunca, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração para a gente dar continuidade à nossa aula, pedindo a Deus que nos ajude a entender a sua palavra. Fecha seus olhos e vamos falar com o Senhor agora, tá bom? Santo Deus,
Nós te agradecemos por este dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Em outros países, as crianças, as pessoas adultas não têm esse privilégio, Senhor. Vive debaixo de perseguição religiosa. E aqui na nossa nação nós temos o privilégio de estudar todos os domingos e todos os dias na nossa casa também, de estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos a entender, a compreender a tua palavra, a aplicar a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos isso e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá fazer a nossa revisão. Pega a sua Bíblia, a tia está aqui com a Bíblia dela. Pega a sua Bíblia e nós vamos conversar um pouco, passeando na Bíblia até chegar à parte conclusiva, como a tia já falou. Tá bom? Então, no primeiro capítulo vai falar de Ruth e Noemi, que Ruth morava em Belém. No capítulo 1, versículo 1 diz isso. Ruth morava em Belém, de Judá, e ela saiu da terra de Belém para ir para Moabe por conta de uma grande seca. Eles estavam vivenciando dias muito difíceis. Nós também vivenciamos dias difíceis, não é verdade? Nós ainda estamos em pandemia, muitas pessoas amadas nossas estão adoecendo, pessoas conhecidas nossa, e às vezes a gente fica assustado, temeroso, mas nós podemos continuar crendo em Deus. Nós devemos continuar crendo em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Ele controla a história das nossas vidas. E aí Ruth saiu de Belém e foi para Moabe. O marido de Ruth foi com ela, Limeleque, e Noemi saiu de Belém, está atrapalhando aqui, Noemi saiu de Belém e foi para Moabe. O marido dela foi junto, Limeleque, e eles tinham 2 filhos, Maalon e Quilion. Lá na terra de Moabe, eles casaram com 2 moças moabitas, Ruth e Orfa. Mas aconteceu uma tragédia horrível. Algum tempo depois que eles já estavam lá, o marido de Noemi faleceu, adoeceu e faleceu. Logo depois, os 2 filhos também faleceram. E aí ficou Noemi viúva e as noras viúvas também. E aí Noemi ficou muito triste. Noemi ficou arrasada, muito triste, decepcionada, certamente sem entender aquela situação que eles estavam vivenciando ali. Então Noemi pensou em voltar para a terra dela. Então, no capítulo 2, vai falar que no capítulo 1 ainda vai falar que elas voltam para Belém. No caminho, as moças vêm com a sogra caminhando, e a órfã decide não prosseguir mais a viagem e volta para a terra dela de Moabe. Mas Ruth, aí Noemi diz, Ruth, vai embora, porque eu já sou velha, eu sou uma mulher pobre, eu sou uma mulher viúva, eu não posso mais ter filhos, eu já sou de idade, eu não tenho muito futuro para você, Ruth, eu não tenho nada para dar para você, você é muito jovem ainda, volte para a casa dos seus pais. E aí Ruth faz uma oração linda, que é um canto que a gente usa até nos casamentos. No versículo 16 do capítulo 1, Ruth diz assim, Noemi, não insista para que eu lhe deixe, não me obrigues para voltar atrás e para a casa dos meus pais, porque aonde quer que você for, eu vou com você. E aonde você pousar, eu pousarei com você. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth tinha se convertido, queridos. Noemi certamente tinha falado do evangelho para Ruth, e Ruth tinha se convertido, porque ela disse, o teu Deus será o meu Deus. E naquela terra onde Ruth morava até então, com o seu marido, eles não acreditavam em Deus, eles eram um povo idólatra, eles acreditavam em outros deuses. Mas aqui Ruth estava convicta do Deus de Noemi. Noemi ensinou para ela a respeito de Deus. Isso nos traz uma preciosa lição. Nós precisamos falar desse Deus que nós acreditamos para as pessoas que estão perto da gente, assim como Noemi fez com as suas noras, né? Orfa desistiu, voltou, mas Ruth não, Ruth perseverou e foi com Noemi. Então elas voltaram para Jerusalém. Lá já tinha chovido e já não estava mais aquela seca tão grande que existia antes de Noemi sair. Só que Noemi volta agora para casa arrasada. Perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, então ela estava muito arrasada. E quando voltou para Israel, ela disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida está uma amargura. E aí ela ficou lá, e a sogra, a nora dela, Ruth, era uma moça muito boa. Ruth se dispôs a ir trabalhar
para arranjar comida para elas, porque elas iam viver de quê? Noemi ficava em casa, de idade, cuidando das coisas de casa, enquanto Ruth saía para tentar trabalhar na agricultura. E pela providência de Deus, no capítulo 2, vocês já viram isso? Ruth vai parar na terra de Boaz, que era um parente de Noemi. E lá, Boaz trata Ruth com muita bondade. E aí você vê no capítulo a bondade de Boaz para com Ruth no capítulo 2. No capítulo 3, vai falar que eles celebravam a colheita porque eles tinham plantado e colhido, e foi uma bênção naquele ano a colheita. E a sogra de Ruth, Noemi, sabia que Boaz era um homem bom, deu umas instruções para Ruth fazer, né? Que Ruth deitasse na noite perto dele, nos pés dele, para que quando ele acordasse no outro dia de manhã, ele soubesse que Ruth queria casar com ele. Bem estranho, não é? Até para aquela época também, mas isso era um costume. Ruth, ela não era uma moça vulgar, ela não era assim uma moça que fazia coisas erradas, não, ela não fez nada naquela noite errado. Ela esperou, fez do jeito que a sogra mandou, se arrumou, botou o que ela tinha de melhor e foi lá para mostrar para aquele homem que ela tinha interesse de casar, porque ela precisava casar, ela precisava ser resgatada, e aí Boaz era o resgatador. Aí o que aconteceu? Boaz acordou no outro dia e viu aquela moça nos pés dele. Disse, eu vou casar com você. Certamente Boaz já tinha visto Ruth, ouvido falar do caráter de Ruth, do comportamento, da maneira como ela tratava a sogra dela. Então, olha que coisa linda, né? Nós precisamos ter um bom comportamento e refletir Deus através das nossas ações, em obediência, no trabalho, no comportamento, cuidando das coisas em casa também com os nossos pais. Então, no capítulo 4, no capítulo 3, Boaz promete casar com ela, mas aí tem uma questão para eles resolverem. Havia outro parente de Noemi, que era o resgatador primeiro. Na lei dos judeus era assim, que o parente mais próximo, ele tinha direito de resgatar aquela família daquela situação difícil que eles estavam vivendo, de pobreza, de dívida, e ali ele assumia tudo daquela família. E existia esse homem, só que Boaz já tinha interesse em casar com Ruth. E aí Boaz vai, no capítulo 4, vai lá na cidade, chama esse outro parente e conversa com ele, chama mais 10 homens e conversa com ele, dizendo que da situação de Noemi, se ele gostaria de ajudar, de comprar, de assumir aquela dívida, de cuidar daquela viúva mais velha. O rapaz ficou interessado em ajudar a parente dele. Mas aí Boaz disse, olha, tem outra coisa. Ela tem uma nora, que é viúva também. E ela é jovem, você vai precisar dar descendentes para lembrar sempre do marido de Ruth que havia morrido, que também era um costume de Israel. Fazer com que a descendência da pessoa que morreu desse continuidade. O rapaz disse, não, eu não posso. Eu quero que o meu nome, os meus filhos, os meus netos se lembrem de mim. Eu não quero dividir isso com outra pessoa. Então, Boaz disse do interesse dele de resgatar a família de Noemi, que inclusive vinha com Ruth, né? E aí o rapaz disse, tudo bem, você pode ficar então com essa família. E eles tinham um costume engraçado lá em Israel. Eles tiravam o sapato, eu estou dizendo aqui, o sapato, para dizer que tá certo, agora estamos quites, já foi resolvida essa questão. E aí Boaz ficou certamente muito feliz, porque eu acredito que Boaz já estava muito interessado em Ruth, né? Na altura do episódio, né? Na altura dessa série, desse romance lindo da Bíblia. E aí a gente vai ver hoje, do capítulo 4, versículo 13 até o versículo 22. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e você lesse junto comigo, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho aqui e fazer algumas aplicações e terminar essa série maravilhosa com o melhor dos melhores, né? Que a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá. Diz assim o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Yes! Ruth casa com Boaz. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele
será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa linda, que nora para cuidar daquela sogra. Versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhes deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rã, Rã gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salom, Salom gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. E aí tia vai voltar agora com esse monte de nome aqui para a árvore genealógica. Lembra que eu falei dela no início? Aqui está a árvore genealógica do rei Davi. O que é que isso tem a ver, tia? Eu não estou compreendendo. Calma, vamos por partes, tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender. Olha só, o bebê que nasceu foi quem? Obed, não é verdade? Aí, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou a Davi, o rei Davi, o melhor rei que Israel já teve. E ainda eu não estou entendendo. Pega a sua Bíblia, vamos dar uma caminhada agora bem grande, vai lá para Mateus, capítulo 1. No capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus, os ancestrais de Jesus, quem foi que veio antes de Jesus. E aqui a gente vai ver, no versículo 5, capítulo 1 de Mateus, no versículo 5, vai dizer assim: Salom, o mesmo que a gente viu lá na história de Boaz, tá bom? Salom gerou de Raabe a Boaz. Então Salom era o avô de Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed gerou a Jessé. Versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. E aí vai depois falando de outros ancestrais de Jesus. E aí vai chegar onde tia quer, no versículo 16. Preste atenção, corre agora para o versículo 16 do capítulo 1. E Jacó, que é um ancestral também, gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, esses personagens que a gente está estudando hoje, Ruth, Boaz, Obed, Jessé, Davi, entra, queridos, na genealogia de Jesus. Tia, eu não estou compreendendo ainda o que isso tem a ver. Queridos, olha o que tia está querendo mostrar. Toda a história de Ruth é uma providência de Deus. Deus já sabia que de Ruth e de Boaz ia nascer o descendente para que muitos e muitos anos depois nascesse o nosso Senhor Jesus Cristo. Que história linda, uma história de tanta dor, uma história de tanta dificuldade. Deus estava controlando todas as coisas. Deus, ele é soberano, ele tem o poder sobre todas as coisas, até mesmo das coisas ruins que acontecem. Deus tem o controle de todas as coisas e ele tem tanto poder que ele é capaz de transformar as coisas ruins em coisas boas. E mesmo assim Deus faz ainda com as nossas vidas. Mesmo que a gente passe por lutas e dificuldades, Deus tem poder de transformar as coisas ruins em coisas boas. Deus não permite que as coisas ruins aconteçam, principalmente na vida dos servos dele, para destruir, como tia já falou. Não, as coisas difíceis acontecem, sabe para quê? Para a gente aprender mais sobre Deus. Porque às vezes quando as coisas difíceis acontecem, a gente ora mais, a gente busca mais a Deus, a gente conhece Deus melhor, a gente vê a ação de Deus. Já pensou que coisa linda? Na vida dessa moça que ficou viúva lá na terra dela, ela veio da terra dela de Moabe, viajando com a sogra dela, certamente a pé, porque elas eram pobres, passando dificuldade, longe, gente, era longe um lugar do outro. Mas Deus guardou elas durante todo o tempo, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para a vida de Ruth. Através da vida daquela moça, nascer esse bebê Obed, para dele vir o rei Davi, e do rei Davi vir Jesus Cristo na genealogia. Aí a gente pode ver o processo todinho do plano de Deus sendo executado na história. Que coisa linda, né? Nós precisamos, então, aplicar nas nossas vidas
Isso que nós aprendemos nessa série de Ruth, né? Deus cuidando, Deus preservando, já aquele que ia dar continuidade na descendência. Durante toda a história, Deus cuidou e preservou para que nascesse o Salvador. Jesus, então, é o nosso Salvador. Jesus, então, é o nosso resgatador, como Boaz foi de Ruth. Obed foi da vovó dele, né? Porque naquele tempo era muito comum, era cultural. As mulheres não tinham tanto valor, então elas precisavam ter filhos. E realmente elas precisavam de alguém para cuidar delas na velhice também. E aí Deus deu a Noemi esse bebê, e Ruth era tão boa. Noemi não tinha mais filho porque os filhos tinham morrido, mas Deus deu uma filha para ela que valia por 7 filhos. Olha como essa moça cuidava muito bem da sogra. E aqui a gente aprende que sogra não precisa brigar com nora, nem nora precisa brigar com sogra, tá bom? Isso é um mito e isso não agrada a Deus, né? Nós precisamos viver bem nos nossos relacionamentos, tá bom? Então, que a gente possa orar mais pelas nossas famílias e que a gente possa desenvolver relacionamentos bem amáveis, bem gostoso de estar perto um do outro, dando valor e respeitando um ao outro, tá bom? Então vamos lá, Tia trouxe algumas aplicações para fazer com relação ao texto que nós acabamos de ler. Primeiro, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos aprender que a dificuldade não é que Deus permite para nos destruir, como a Tia já falou, mas é para que a gente aprenda a confiar em Deus. Noemi teve que aprender a confiar em Deus. Ruth também teve que aprender, debaixo de muita luta, debaixo de dificuldades, aprender a confiar em Deus. Nós também precisamos aprender a confiar em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas e controla todas as coisas. Quem diria de uma moça que não era nem de Israel, ela daria a luz a um bebê, que esse bebê, depois de muitos e muitos descendentes, ia terminar em Jesus, o nosso Salvador. Então, assim como Boaz foi o resgatador de Ruth e de Noemi também, o bebê que ia crescer e cuidar daquela vovó, Jesus Cristo é aquele que cuida de nós, é aquele que nos salvou, que deu a vida por nós. Deus amou tanto a gente que mandou o seu Filho como resgatador, salvador. O resgatador era um salvador de tirar da situação difícil e dar uma situação bem melhor. Não foi isso que Cristo fez conosco? Tirou-nos do império das trevas. A Bíblia diz isso lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz isso. Nos tirou do império das trevas. Nós vivíamos debaixo do jugo do pecado. E aí nos tirou desse império das trevas e nos colocou no reino de Deus, no reino do Filho amado. E através de Jesus Cristo agora nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. É isso que nós aprendemos também na história de Ruth. Deus, outra coisa que a gente aprende é que Deus ele é soberano, ele controla todas as coisas e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é verdade? Paulo diz isso no livro de Romanos, capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nada, nem a dificuldade, nem a pobreza, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a amar o Senhor, conhecê-lo melhor através da sua palavra. Por isso que nós estamos aqui, estudando domingo após domingo. Em casa também nós devemos estudar, ler a nossa Bíblia, fazer o culto doméstico, chamar os nossos pais, vamos fazer o culto doméstico, os pais também chamar os filhos para o culto doméstico. Tia então quer terminar falando de João, capítulo, Evangelho de João, abre lá a sua Bíblia, João, capítulo 14, tem uma palavra de Jesus, combina muito com a história de Ruth, capítulo 14, verso 18, olha o que Jesus vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus cuida de nós, ele está dizendo assim, olha, eu cuido de você. E agora vem o desafio para a gente no versículo 21, que diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23 diz assim, ó, se alguém me ama, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Olha que coisa linda. E aí tem que concluir com isso aqui. Se você ama a Deus, você precisa guardar as palavras. Guardar não é botar aqui dentro da roupa, né? E guardar no coração. Mas é viver essa palavra.
praticar a palavra, obedecer a palavra. E nós precisamos ter uma vida que agrada a Deus. Sabe o que significa a palavra Obed, esse bebê que nasceu? Significa servo. E aí o servo deve servir ao seu Senhor. Nós também somos servos de Deus. Ele já fez tudo pelo nosso resgate. Nós estávamos iguaizinhos a Noemi e Ruth, pobres, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E aí ele deu tudo o que nós precisamos, principalmente a nossa salvação, nos livrando do pecado, como tia já explicou agora. Então nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus. E aí nós encerramos a série de Ruth hoje com chave de ouro, vamos dizer assim, tá bom? Que você possa pensar no que você aprendeu, que você possa praticar o que você aprendeu, tá bom, queridos? Lembrando que Deus tem o controle de toda a história. As coisas difíceis acontecem em nossas vidas, é verdade, não acontece, mas nenhuma pega Deus de surpresa, e Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele pode transformar as coisas ruins em coisas boas. Lembra disso, tá bom? Grande beijo, que o Senhor nos abençoe, que abençoe sua família também, tá bom? Beijo!